João, no livro do Apocalipse, escreveu que testemunhou da revelação plena e completa de Cristo. Ele escreveu que viu do Cristo ascendido e glorificado, manifestando-se nos céus do Espírito de Deus. Como orvalho destilado dos céus, vem a revelação de Jesus Cristo de cada página da visão de João. É o drama do grande plano de Deus das eras, realizado primeiro nos santos, depois nas nações, e finalmente em todas as vastas criações de Deus. Tudo é visto da perspectiva divina. Não é a história da atividade de Satanás nos homens, mas o poder conquistador do Cristo de Deus. É o drama espiritual dos procedimentos do Pai em nossas vidas. Vamos comentar aqui sobre os santos mártires citados no capítulo 6 do livro. Antes, no capítulo 5 do livro do Apocalipse, João destacou que viu um cordeiro assentado sobre um trono, entre 24 anciãos e 4 animais viventes. Notou ainda à direita do trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Foi notificado por um dos anciãos que somente o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, era digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E no capítulo 6 ele viu o cordeiro quebrar o 5º selo. E quando o cordeiro quebrou o 5º selo, eu vi um altar debaixo do qual estavam todas as almas dos que foram martirizados por anunciarem a palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam em alta voz ao Senhor, dizendo: Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, até quando ficarão por julgar os habitantes da terra por aquilo que nos fizeram e pelo sangue que derramamos por causa deles? E foi dado uma túnica branca a cada um deles. E foi-lhes dito que tivessem paciência ainda durante mais um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus irmãos e companheiros no serviço de Deus, que deviam sofrer também um martírio na terra. O 5º selo revela a natureza do testemunho da Igreja ao longo dos tempos. Os santos sofrem por seu testemunho de Cristo. E esta é a causa do derramamento do julgamento divino sobre o mundo dos ímpios. Aqui está o nobre exército de mártires, mortos pelo testemunho que eles deram ao nome de Cristo. Mas não apenas aqueles que realmente sofreram a morte por causa de Cristo, mas sim toda a Igreja de Cristo desde o início até o final dos tempos. Mas a Igreja como um todo é sempre uma Igreja mártir nesse mundo, embora o número daqueles realmente mortos seja pequeno em comparação com a grande massa de crentes. Os poucos representam os muitos, e às vezes é mais difícil viver para Cristo do que morrer por sua causa. É uma imagem simbólica que nos é dada no 5º selo. As almas dos santos mártires repousam sob o altar dos holocaustos, onde era derramado o sangue dos sacrifícios. A oferta de suas vidas aparece como sacrifício ao Senhor, por causa de quem eles não amarem suas vidas até a morte. Existem mais maneiras de matar o povo de Deus do que pela lenha e pela estaca. Os mártires do 5º selo são representantes do povo de Deus como um todo, cujo testemunho é tratado da mesma forma pelo mundo, sejam ou não as testemunhas mortas por eles. Toda testemunha do Senhor Jesus assume essa mesma posição. O mundo não se opõe à religião como tal, desde que não seja do tipo que expõe sua própria mundanidade e vergonha. O fato de esses mártires serem encontrados sobre o altar mostra o quão distantes estamos dos significados literais desse livro. Não há altar real nos céus, nem os justos que partiram são agrupados nele, nem clamam por vingança contra aqueles que os perseguiram na terra. Os mártires são assim representados como debaixo do altar, porque o altar representa o sacrifício.
e a morte dos santos mártires, à luz da realidade celestial, é um sacrifício de devoção e consagração a Cristo, um testemunho de amor e adoração àquele que tanto suportou por eles e por sua salvação. O pensamento é sem dúvida extraído das ofertas levíticas, cujo sangue era derramado sobre o altar. O resto do sangue será derramado na base do altar dos holocaustos, à entrada do tabernáculo. A devoção da alma redimida ao Salvador, levada até a morte, é um dos maiores testemunhos da verdade e justiça do ser divino. O fato de nem todos terminarem seus dias no martírio não significa que não haja o mesmo potencial neles, como nos mártires, para sofrer por amor de Cristo. Em numerosos lugares, as Escrituras testemunham a prontidão da Igreja como um todo para sofrer por amor de Cristo. Está implícito em todos os lugares que parte do chamado do verdadeiro cristão é o de sofrer e suportar pacientemente por amor de Cristo. O primeiro mártir da história foi Abel, morto por seu irmão Caim. E por que é que o matou? Porque as suas ações eram más, e as do seu irmão eram justas. O que é que constitui o martírio? Não é a prontidão para sofrer, senão para morrer por causa de Cristo? É um chamado solene que recai sobre todos os que professam a fé em Cristo. Antes de deixar o cenáculo para ir ao jardim das oliveiras e à cruz do seu Calvário, essas palavras de advertência foram ditas pelo Salvador a toda a sua igreja. O servo não é maior do que seu senhor. Assim, visto que me perseguiram, também vos perseguirão. Se me tivessem escutado, também vos escutariam. A gente do mundo perseguir-vos-á por me pertencerem, pois não conhecem a Deus que me enviou. Aproxima-se o momento em que aqueles que vos matarem julgarão ter feito um serviço a Deus. Porque nunca conheceram nem o Pai nem a mim. Mais uma vez o Senhor advertiu que aqui na terra terão muitos sofrimentos. Mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Em sua última oração dedicatória, o Senhor se dirigiu ao Pai em nome de seus apóstolos e daqueles a quem seus apóstolos representam perpetuamente. Dê-lhes a tua palavra. E o mundo quer-lhes mal, porque não se adaptam ao mundo, como eu, também, nele não tenho lugar. Seu ministério anterior foi totalmente carregado de advertências de que segui-lo significaria sofrimento e um mundo entregue à maldade e à incredulidade. Assim afirmou: Não julguem que vim trazer paz à terra. Pelo contrário, vim trazer conflitos. De fato, vim para lançar o homem contra o seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Os piores inimigos de um homem estarão justamente dentro de sua própria casa. Quem amar mais pai e mãe do que a mim não merece ser meu. Quem amar o filho ou filha mais do que a mim não merece ser meu. Quem não levar a sua cruz para me seguir não merece ser meu. Quem encontrar a sua vida a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. O apóstolo Paulo declarou em 2 Timóteos 3,12: Todos os que queiram levar uma vida devota terão de suportar perseguições. Em Romanos 8, 35 a 37. Entre nós e o amor de Cristo, o que poderia interpor-se? Seria a tribulação, ou a aflição, a perseguição, a fome, a falta do que vestir, o perigo ou a espada? Não. As próprias Escrituras dizem: por amor a ti, Senhor, enfrentamos a morte em qualquer momento. Somos como ovelhas a ser abatidas no matadouro. Mas a nossa vitória é total no meio de todas essas coisas, isso devido a Cristo, o qual nos amou.
porque eu estou certo de que nem a vida nem a morte, nem anjos nem autoridades, nem a atualidade nem o futuro, nem poderes, nem as alturas nem os profundos abismos, nada nem ninguém nos poderá separar do amor que Deus nos deu em Jesus Cristo, nosso Senhor. E Simão Pedro, o discípulo de primeira hora, também escreveu: Queridos amigos, não se admirem quando vierem a passar por provas ardentes como se algo de estranho vos sucedesse. Pelo contrário, alegrem-se por essas provações vos tornarem companheiros de Cristo nos seus sofrimentos. Depois terão o gozo e o privilégio de participar na manifestação da sua glória. Os sofrimentos da Igreja no Antigo Testamento, desde Abel, são resumidos no final do grande capítulo 11 do livro de Hebreus, onde os triunfos eternos da fé são registrados. Outros foram torturados, preferindo morrer a ficarem livres, porque esperavam, pela ressurreição, alcançar uma vida melhor. Outros foram ridicularizados, açoitados, acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, cerrados ao meio. Outros foram tentados a renegar a sua fé, acabando por ser mortos à espada. Houve os que andaram vagueando pelos desertos e pelas montanhas, vestidos de peles de ovelha e de cabra, escondendo-se em covas e em cavernas, sem amparo, perseguidos e maltratados. O mundo não era digno deles. O clamor por vingança dos santos sobre o altar deve ser entendido como no caso do protótipo de todos os santos sofredores e assassinados. Abel, em cujo sangue inocente o Senhor declarou: O sangue do teu irmão clama por mim, desde a terra em que foi derramado. As palavras são simbólicas e significam que um Deus justo e santo abomina o derramamento de sangue inocente. E a sua justiça exige que a ação ímpia, sem o arrependimento por parte daquele que a praticou, não passará impunemente. Abel já estava desfrutando da bem-aventurança do céu, além de toda a morte e sofrimento. Mas o seu sangue não vingado exigia uma recompensa do juiz de toda a terra. Os santos mártires não buscam vingança. Assim como Estevão, o primeiro mártir cristão, que gritou tombando de joelhos no momento de sua terrível morte, e falou: Senhor, não os culpe deste pecado. A figura usada em Gênesis 4 e Apocalipse 6 é simplesmente a dramatização de um princípio. Isso significa que enquanto o sangue justo permanecer sem vingança, haverá uma demanda insatisfeita da justiça divina e santa. Deus diz: Minha é a vingança. Decreto que os meus inimigos sejam castigados. A sentença deles está já assinada. Às vezes, neste mundo, eventualmente, no grande trono do julgamento, a recompensa por cada ação injusta e não arrependida será exigida. Este é o princípio por trás dos chamados salmos combinatórios, especialmente os salmos imprecatórios, que sempre foram uma pedra de tropeço para os leitores cristãos. Mas lá estão eles, e não podemos nos livrar deles. O espírito de ressentimento e vingança é uma parte definitiva da natureza humana. Ele pode se manifestar de diversas formas de acordo com o grau de civilização atingido, mas existe em todos. E devemos mencionar que para o antigo povo de Israel, nenhuma revelação da vida futura, e menos ainda do julgamento futuro, havia sido dada a eles. Então, quando esses salmos foram escritos, os salmistas só poderiam justificar a justiça de Deus apelando a seus atos visíveis de julgamento e retribuição então presentes. Eles não foram vistos, quem acreditaria em um Deus justo? Por isso, com tanta frequência e com destaque, para não dizer tão ferozmente, os antigos salmistas e profetas apelaram a Deus por vingança, não uma mera vingança pessoal ou ódio nacional, mas inveja pela honra do nosso Senhor. Os
Os sofrimentos de Davi nas mãos de Saul são a fonte de muitos de seus salmos mais conhecidos. E o seu clamor por recompensa contra os ímpios não foi apenas válido diante de Deus, mas foi de fato e no devido tempo verificado na derrubada e na vergonha dos seus inimigos. Ele escreveu como profeta e poeta, inspirada pelo Espírito de Deus, para mostrar ao povo sofredor de Deus, em todas as épocas, que Deus vê e registra. E no devido tempo, embora o julgamento possa demorar, ele recompensará os ímpios pelo mal que fizeram. Veja os Salmos 69, 70 e 71. Mesmo o Salmo 137, sobre o qual tantos críticos e hipócritas desaprovaram por causa de sua terrível linguagem proferida contra as crueldades de Babilônia na destruição de Israel, deve ser entendido profeticamente, pois de fato Babilônia foi servida como havia servido a Jerusalém, e depois de muitos avisos notáveis de Deus proferidos por seu servo Daniel. Ela foi removida da face da terra pelo poder medo-persa, em um julgamento divinamente designado e cronometrado, digno e totalmente merecido. O terrível destino de nações que trilharam por caminhos de ódio, violência e crueldade contra outros povos é ainda hoje amplamente aprovada pela voz da justiça indignada que se ergue dos quatro cantos da terra. O grito de justiça une-se aos gritos de miríades de prisioneiros de guerra, famintos, expulsos e mortos, suas vozes alcançando a consciência da sociedade como um todo. Quanto mais, portanto, o Senhor não vigaria os seus próprios eleitos, que clamam a Ele dia e noite, embora Ele suporte longa e pacientemente? Disse nosso Senhor Jesus Cristo. Se mesmo um juiz injusto acabou por agir assim, não acham que Deus fará certamente justiça aos seus escolhidos, que lhe dirige as suas orações, dia e noite? O dia do juízo será o grande dia da recompensa por todos os crimes já cometidos na terra. Nada será negligenciado ou esquecido. De toda a palavra ociosa que os homens disserem, eles darão conta naquele dia. A estabilidade da criação depende do julgamento do mal, mas sempre há misericórdia para o arrependido. E a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo é o símbolo dessa misericórdia e o meio pela qual ela pode ser estendida com justiça ao penitente, sem ameaça para a estabilidade daquele governo que sustenta os pilares da criação. Agora entendemos melhor o clamor dos mártires do altar. Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, até quando ficarão por julgar os habitantes da terra por aquilo que nos fizeram e pelo sangue que derramamos por causa deles? De fato, na hora dos seus sofrimentos, eles muitas vezes rezaram por misericórdia para aqueles que cometeram o ato de crueldade e morte. E quem sabe quantas vezes sua oração foi ouvida na penitência final daqueles que mataram os justos? Temos o caso notável de Saulo, que se dedicou à perseguição dos primeiros discípulos de Jesus, em cujos ouvidos sempre soaram os gritos moribundos de Estevão, o primeiro mártir cristão. Ver Atos 22, 20. Mesmo anos após a sua conversão a Cristo, em sua viagem entre Jerusalém e Damasco, e tendo se tornado um dos mais influentes escritores, teólogos, filósofos e pregadores da fé cristã, Paulo afirmou no ocaso de sua vida: A mim, que antigamente cheguei a blasfemar, que persegui os cristãos e os caluniei, considero-me o pior de todos os pecadores. Em 2 Coríntios 12, Paulo revela até as profundezas de seu espírito com as seguintes declarações: Mas de qualquer maneira estive no paraíso, e houve coisas que ultrapassam as capacidades humanas descrevê-las, e até nem é lícito fazê-lo. E para que estas excepcionais revelações não me exaltassem, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar,
a fim de que não caia no orgulho. Por 3 vezes implorei ao Senhor que me livrasse. De cada vez ele me disse: a minha graça te basta. Que as palavras solenes do próprio Salvador, ao predizer o futuro destino sombrio de Jerusalém, onde os próprios profetas sempre foram mortos, que sejam suficientes para mostrar a justiça daquele clamor por vingança no altar de Deus. Mandar-vos-ei profetas, sábios e especialistas na lei, mas vocês matarão alguns deles pela crucificação. E nas vossas sinagogas, abrirão as costas de outros com chicotes, perseguindo sem descanso, de cidade em cidade. Pelo que vocês serão culpados de todo o sangue dos homens crentes que foram assassinados, desde o justo Abel até Zacarias, filho de Baraquias, que mataram no templo, entre o altar e o santuário. É realmente como vos digo, todas estas condenações recairão sobre esta geração.